1 Timóteo 2, do 1 até o 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vamos meditar aqui um pouco, mais um pouco aqui em Timóteo, porque a gente sabe que, Deus quer que todos os homens se salvem, mas a salvação não é para todos. É para aqueles que aceitarem o sangue de Cristo. Aqueles que receberam o que Cristo fez. Então, a gente pode dizer assim, a salvação ela não é universal. Se alguém cortar esse vídeo aqui, só uma parte, vai dizer que eu disse coisas que não devia. A salvação ela não é universal assim, porque ela não é para todos. Nem todos vão ser salvos. O sacrifício de Cristo é universal. Ele fez o sacrifício por todos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, ele diz que Cristo foi a propiciação por todos. Ele fez a propiciação por todos. Diz assim, fez o sacrifício por todos. O sacrifício de Cristo é universal. Foi por todas as pessoas, que se as pessoas aceitassem o sacrifício, seriam salvas. Mas se não aceitar, estão perdidas. Porque um presente só é meu, se você for me dar um presente e eu não aceitar, aquilo não é meu, porque eu não aceitei. Então Deus deu gratuitamente a salvação para os homens. Mas os homens não querem a salvação. Então, naquela época, estava se correndo, as pessoas estavam começando a pensar que os reis, os homens revestidos de autoridade, não era digno de salvação. Eles não iam obter salvação. Nenhum deles iriam obter salvação. Então Paulo, que vem para colocar as coisas em ordem, que era o pregador, apóstolo e mestre, doutor dos gentios, que veio para colocar tudo em ordem, vai ensinar para Timóteo que quer que faça súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todos. Porque isso significa dizer que um camarada, porque ele é rico, porque ele é rei, porque ele está revestido de autoridade, que ele não possa aceitar o evangelho de Cristo, que Deus quer também que ele se salve. Deus morreu, Cristo se sacrificou para que por todos. Porque as pessoas estavam pensando que só iriam ser salvos os pobres, os necessitados, porque Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres, bem-aventurado isso e aquilo. Várias coisas que estavam incluídas ali no sermão de Mateus capítulo 5, não iria incluir reis e homens revestidos de autoridade. Então as pessoas chegaram a pensar que estes não adquiriam salvação. Aí Paulo disse, eu quero que se faça súplicas, intercessão, ações de graça, que clame, que interceda, para que esses homens venham a conhecer também a verdade, porque a propiciação e o que Cristo fez no Calvário também foi por eles.
As pessoas precisam entender o contexto do que se está falando para que elas não digam bobagem. Porque eu já vi pessoas dizer assim, ó, é para orar por todos os homens, então tem que orar, porque a intercessão vai salvar todos os homens. Não, para que eles aceitem o que Cristo fez por ele. Não é a minha intercessão que vai salvar o homem, mas eu vou interceder para que o homem aceite a salvação. É assim que deve ser feito. Então ele diz, também nós devemos orar para que tenhamos vida tranquila, quieta e sossegada. Porque é bom e agradável diante de Deus. Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens, que é todos os homens, é que todas as pessoas do mundo vão ter salvação? Não. Ele quer que todos os homens que estejam em toda classe, que aceitarem a Cristo, sejam salvos. Então é isso. A verdade das Escrituras é esta. Porque tem um grupo ensinando na internet que eu já falei para vocês, que todas as pessoas na terra são filhos de Deus. Você que está aí é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Isso é uma mentira. Porque a Bíblia fala que alguns vão incorrer na condenação. Que a Bíblia fala que muitos serão condenados. Que a Bíblia fala, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por este caminho e entrarão por esta porta. Mas aí vem o ensinamento diabólico, é isto, é que o diabo vem e diz, não, são todos filhos de Deus, você também vai entrar, você é um filho de Deus. Isso é aquilo, não. Você entra, se você aceitar o que Cristo fez por você. Existem 4 coisas que são universais, que são para todos. Isto é certo, a Bíblia fala. A primeira é que todos pecaram. Todos os homens são pecadores. Isto é universal. Todos os homens são pecadores e necessitam da glória de Deus. Romanos 3, 26. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós já viemos o mundo como pecador. Não importa se nasceu nisso, se nasceu naquilo. Veio ao mundo como pecador. Todos pecaram. E são todos que necessitam da glória de Deus. São todos que necessitam de salvação. Assim como eu, outros. Mas nem todos querem a salvação. Isto é universal. É para todos. Segunda coisa que é universal. Não há ninguém que não peque. 1 Reis 8:6 e Eclesiastes 7:20 diz, não há ninguém que não peque. E se dissermos, João diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos para nós mesmos. Esta coisa é universal. Ó. Não há um que não peque. É universal. A primeira é que todos pecaram. A segunda é que não há quem não peque nesta terra. Isto é universal. É para todos. Terceira coisa que é universal. Deus morreu, Cristo morreu por todos. Lá em 1 Coríntios, vou só ler aqui. 2 Coríntios 5:15 diz assim para a gente. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Cristo morreu por todos, é universal também. O sacrifício de Cristo foi por todos, para que ninguém tivesse a ousadia de dizer que não teve a oportunidade. É universal também. Então todos pecaram, é universal. Não há nenhum homem que não peque, é universal. Cristo morreu por todos, é universal, é para todos. E Tito 2:11 diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
É outra coisa. A graça foi manifestada, salvadora, derramou o sangue lá no Calvário por todos os homens. Mas nem todos querem esta graça. O sacrifício de Cristo é para todos. Mas nem todos recebem este sacrifício. Nem todos querem este sacrifício. Cristo morreu por todos, mas vai levar o pecado de muitos, porque foi os que aceitaram. E todo salvo, toda pessoa que é salva, aceita o que Cristo fez por ele. Aceitou e continua aceitando, continua com aquilo até o dia da sua partida. É assim que é. Salvos são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue. A porta está aberta para todos, mas nem todos entram nesta porta. A porta da arca foi aberta para todos. Mas quantos entraram? 8. Mas ela foi aberta, foi construída, foi aberta para todos. Quem quiser entrar, será salvo. Mas quantos entraram? Quantos entraram e foram salvos? 8. Por isso que o profeta disse, não se engane, não fique surpreso, se somente nesta era for 6 pessoas. No tempo de Noé foi 8, no tempo de Ló 3. Não fique surpreso, porque a coisa está difícil, a coisa está complicada, o mundo está carcomido pelo pecado, muitas pessoas estão desistindo, são problemas, são tribulações, são dificuldades que vêm no caminho, e muitos estão falhando e fracassando. Não fique surpreso, só vocês. 8, somente 8 almas. Aí vem aqueles que dizem assim, que repousa na cadeira da eleição e da predestinação. Eleito e predestinados será salvo. Aí diz assim, não importa se não falar ou não falar. Isso e aquilo, vai ser salvo. O quê? Todo eleito vai crer. Todo predestinado vai crer na palavra. A Bíblia fala sobre eleição, fala sobre predestinação, fala sobre livre-arbítrio e fala sobre perseverança dos santos, que já preguei aqui. Essas 4 coisas estão inseridas em um Filho de Deus. Ele foi eleito antes da fundação do mundo, predestinado para a vida eterna. Ele escolheu Cristo e ele persevera até o fim. Mas o que existe é um bando de interpretações erradas. Porque quando Deus trouxe a salvação, Deus disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus não salva. Mas amou o mundo de tal maneira que Ele deu o presente para a salvação. O amor dele projetou a graça, projetou o presente da salvação, para que todo aquele que nele crê, não pereça. O amor de Deus em si não vai salvar, mas o amor de Deus projetou a salvação. As pessoas precisam aceitar o que Deus deu, a salvação que Ele projetou. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar. Ele foi, a graça se manifestou salvador a todos os homens. Mas quem crê no Filho não é julgado. Quem não crê já está condenado. Olha o que a Bíblia diz, já está condenado. Se você morre sem ter nele, já está condenado. Se o amor de Deus fosse salvar as pessoas, Ele não mandaria Cristo, Ele salvava pelo amor. Mas o amor projetou algo. O amor trouxe algo. O amor trouxe a graça. O amor projetou a graça. E a graça se manifestou salvador a todos os homens. E aí os homens têm que aceitar esta graça. O que a graça fez lá no Calvário, derramou o seu sangue para remir, para nos livrar da culpa, para pagar a dívida do pecado.
A graça fez isso, mas se as pessoas não querem, elas estão perdidas. Elas estão perdidas. Então muitas dessas coisas, não! Já vi pessoas dizendo assim, eleito vai ser, não importa se pregar para ele ou não pregar, vai ser predestinado, vai para a glória, isso e aquilo. Ora, isso não é conversa de eleito. Me diga uma coisa, se eu ficar em casa, todas as pessoas vão ser médicas ou professor, se elas ficarem em casa dizendo assim, eu vou ser médico, eu vou ser professor, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Se elas não for lá estudar, ralar e fazer e perseverar, elas serão? Não. Um eleito sabe que tem que perseverar, porque ele tem que cumprir as escrituras. É na perseverança que ganhareis as vossas almas. Sim, nós cremos que fomos eleitos antes da fundação do mundo. Cremos que o que antes conheceu, Deus predestinou. Deus conheceu nossa vida do começo ao fim e sabia que colocaria a graça diante de nós. A gente escolheria viver para a graça. Escolheria o que Cristo fez por nós. Escolheria o que Deus nos deu. A graça. Deus amou a mim e a você de tal maneira e deu a graça. Eu digo, então eu quero essa graça. E Deus também sabia que nós iríamos perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então existe eleição, predestinação, livre-arbítrio e perseverança dos santos. Existe sim. E o eleito está encaixado em todas elas. Agora, o que ocorre é um bando de interpretação errada que querem salvar pessoas fora do sangue de Cristo e isto não vai acontecer. É verdade. A única maneira, o único meio de escape é pelo sangue. Só será remido, só será redimido, só será perdoado os seus pecados através do sangue. Deus, o desejo de Deus é de salvar as pessoas? Sim. A Bíblia diz, tem Deus prazer na morte do ímpio? Não. Que antes se arrependa, se converta e seja salvo. Deus não tem prazer na morte daquele que vai se perder. Mas se ele não quer o que Deus apresentou, ele vai se perder. Mas Deus não tem prazer nisto. O meu desejo também é de salvar a Pedra Branca todinha, mas não é o meu desejo que vai salvar. Não é o meu desejo. Se fosse eu salvaria a Pedra Branca toda, mas não é o meu desejo. Isaías 53, 11 diz que ele veio para justificar a muitos. Hebreus 9, 28 diz que ele veio para tirar os pecados de muitos. Por que esses muitos? Esses que aceitaram. Esses muitos que está falando é desde quando Cristo se sacrificou. De lá para cá, os que aceitaram são os muitos. Porque se nós formos olhar para esta era, agora, os que vão aceitar o que Cristo fez por eles, é pouquíssimos. Porque é uma era negra, uma era difícil, uma era que atrapalha a oportunidade de salvação é para todos. Mas nem todos agarram a oportunidade. Deus deseja que todos entrem, deseja. Lá em 2 Pedro 3,9 diz que Ele não quer que nenhum se pereça, mas que chegue ao arrependimento. E conheça a verdade. Então, para poder entrar, tem que se arrepender e conhecer a verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqueles que chegarem ao pleno conhecimento da verdade serão salvos. Porque eles aceitam a verdade, eles querem a verdade, eles são libertos pela verdade. Se o Filho vos liberta verdadeiramente, sereis livres. Então diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo, é o Filho que liberta. Então, o que existe
São interpretações erradas, gente. Criaram-se um tipo de interpretação, um tipo de salvação, que não está nas Escrituras. Tenho que orar por todos? Tenho. Tenho que clamar por todos? Tenho. Tenho que pedir a Deus que aquela alma encontre o caminho e se proteja debaixo do sangue? Tenho. Seja ele a autoridade, seja ele quem for, tenho que orar? Tenho. Cristo morreu por ele? Morreu. Cristo morreu pelo homossexual? Morreu. Cristo morreu pelo bandido? Morreu. Cristo morreu pelas autoridades? Morreu. Cristo se sacrificou por todos? Sim. O sacrifício de Cristo é universal. A graça é universal. Mas eu tenho que orar para que eles aceitem, para que eles recebam esta graça. Porque fora disto, não há salvação. Fora disto, não há salvação. Salvação depende de quê? Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Depende de crer e receber o que Cristo fez. E todo eleito e predestinado vai receber o que Cristo fez. Vai receber. Tem uma história que diz assim: a queda de uns serve de salvação para outros. Para que nós pudéssemos estar salvos, Cristo teve que morrer, cair. Se tem um pai que tinha um filho numa guerra, e o filho era cristão, e o pai não era. Mas o filho lá na guerra morreu. E quando ele morreu, o pai aceitou a Cristo. E um dia o pai, visitando o túmulo do filho, viu e disse: era necessário que ele caísse para que eu chegasse onde estou. Foi assim que aconteceu também com Cristo. Era necessário que Cristo caísse, tombasse, derramasse o seu sangue para nós chegássemos onde estamos hoje. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a queda de Israel serviu de salvação para nós. Um cai para outro subir. Por isso que às vezes na vida, muitos vão cair, às vezes vão morrer para salvar outros. Ou seja, vão levar as pessoas à reflexão. A morte daquela pessoa vai levar aquela outra pessoa à reflexão para que ele encontre o caminho da verdade. É assim que Deus faz, é assim que Deus fez e Ele vai continuar fazendo. Mas tem que aceitar o que Cristo fez. Que existe um bando de ensinamento errado que diz que pessoas vão ser salvas assim, outros vão ser salvos sem arrependimento, outros vão ser salvos sem nascer de novo, outros vão ser salvos pela intercessão. Não existe isto, salvação só pelo sangue de Cristo, só por aceitar Cristo. Sei que o desejo de Deus agora é ver uma pessoa salva. Até a Caim ele deu a oportunidade: se procederes bem, serás aceito. Mas Deus sabia que aquilo era uma semente da serpente. Mas diz: mas se procederes bem, serás aceito. Mas quando ele conhece o fim desde o princípio, ele sabia que Caim não ia aceitar, mas deu a oportunidade para ele. Deus conhece o fim desde o princípio. Quando Deus foi manifestar a salvação, a graça, Ele conhecia o fim desde o princípio. Ele sabia quem ia aceitar e quem não ia. E por que Ele só não manifestou a graça para os que iam aceitar? Já que Ele já sabia, porque Ele não só manifestou só para nós? Não. Porque quem não tem a oportunidade vai ter a desculpa de dizer assim: eu não tive a oportunidade. Então a oportunidade é para todos. Quer dizer, eu e você, se soubesse que uma coisa não ia dar certo, a gente não faria. Não é verdade? Mas Deus sabia que muitos não iam aceitar. Que a maioria ia entrar no caminho largo, ia entrar pela porta larga. Ele sabia, mas Ele deu.
Porque as pessoas não vão ter a desculpa de dizer assim: eu não sabia. Não foi dado isto para mim. Foi. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aqui também ele diz no texto de Timóteo, disse assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, no tempo determinado. Ele se deu em preço de redenção por todos. Pagou a dívida para qualquer pessoa. Você aceita o pagamento da dívida? Não. Não aceita não? Então você vai ficar com a dívida. Mas se você aceita, eu paguei a dívida do pecado. Eu paguei a sua dívida, que Romanos 3:26, todos pecaram. Mas eu paguei para você não ser um pecador. Eu paguei para que você tivesse a purificação dos seus pecados através do sangue. Tivesse a salvação através do sangue e a purificação através do sangue. Eu paguei a dívida. Você aceita? Sim, eu e você aceitamos. Então é nossa. Então eu não devo nada ao credor. O credor é Satanás, eu não devo mais nada a ele. E ele fez isso por quem? Por todos? Por todos. Aceita? Não. Então continua com a dívida. O pecado é seu. Aceita? Aceito. Então você não tem mais dívida, não tem mais pecado. Eu purifiquei sua alma, eu purifiquei sua vida. Mas para ser salvo tem que aceitar. É isso que a gente tem que conceber na mente. Tem que saber. Não há outra maneira, não há outro escape, não há outro meio a não ser pelo sangue. Não há outra arca a não ser Cristo. E tem que entrar, só tem uma porta. E ele disse: eu sou a porta de entrada, quem entra por mim encontrará salvação. Então só Cristo, só através de Cristo. Cristo quer sim que todos os homens sejam salvos. Salvos. Nós vamos orar? Vamos. Vamos interceder? Vamos. Vamos suplicar? Vamos. O sacrifício foi feito por eles também. Então continue orando. Continue clamando. Por todos os homens. Para que eles cheguem a conhecer, tenham o pleno conhecimento da verdade. Deus está querendo isto. O meu coração, que tem Deus também, deve querer também que eles encontrem a verdade. Agora eu não vou fazer um subterfúgio para ele dizer: não, você vai ser salvo assim, você vai ser salvo assim, você vai ser... Não, você vai ser salvo se você aceitar o que Cristo fez por você. Porque Ele deu a graça por você. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. O sangue de Cristo foi vertido por você também. O sangue de Cristo foi vertido por você. Não é só para mim. É para você. É a gota de tinta quando cai no cloro. É como o rapaz me perguntou: como é esse negócio de purificação dos pecados? Eu disse: faz assim. Você vai entender. Chega em casa, pega uma tinta preta, bota uma tinta preta, e pega um cloro e coloca num copo de vidro. E vai e pinga aquela tinta preta no cloro. Para ver se você encontra mais ela. Desaparece. Era para a gota de tinta preta deixar o cloro preto. Mas o que acontece? O cloro faz ela sumir. Aí o profeta diz: desta forma também o sangue de Cristo. Quando você comete um erro
Essa tinta preta é o seu pecado. E você pede perdão, lança no cloro, que é o sangue de Cristo, ao invés de manchar aquilo, não, faz desaparecer. Ao invés do sangue de Cristo pegar uma mancha de pecado, não, o sangue de Cristo desfaz o pecado, faz ele desaparecer. O sangue de Cristo, que nos salvou lá no Calvário, que você e eu aceitamos, agora ele caminha conosco para quê? Para que quando eu e você cometermos um erro, nós corremos para o sangue e lançamos lá no sangue. E o sangue faz desaparecer. Nada mancha o sangue de Cristo, mas o sangue de Cristo desfaz todas as manchas. Amém? Então é isto. Deus quer que todos os homens salvem? Quer. Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Sim. Deus morreu por todos? Sim. Mas para ser salvo, tem que aceitar o que ele fez e o que ele deu. Senão, estás perdido. Vai incorrer na condenação. Não é a mãe que vai salvar, a igreja que vai salvar, o pastor que vai salvar, ou uma vida boa que vai salvar. Não. É aceitando o sangue. É crendo. Vamos ficar de pé. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.